Olá, aqui é Ricardo e, bom, esse vídeo aqui é o seguinte. Para quem está acompanhando meus vídeos, sabe que eu tenho um curso de Harbor, né? Que é montando um RP básico com base de dados DBF, tá? E o que acontece? O curso, eu tirei o vídeo do curso aqui do meu canal, eu vou explicar por que agora. O curso está lá no Hotmart ainda, quem entrou no curso está lá. Como eu disse, ele vai sendo aos poucos, vai sendo atualizado, né? Quem pegou o preço de, digamos, de promoção e mais para frente ele vai aumentar depois, mas quem já entrou vai estar lá e vai receber todas as atualizações, tal. Mas por que eu tirei o vídeo aqui do canal? Bom, o Harbor é uma linguagem código aberto, ela é livre, né, para se usar, tá? É uma linguagem baseada no Clipper e tal, então ela foi criada para se continuar nesse padrão de linguagem X-Base, né? E tá aí, ela tá aí, funciona, tal, até hoje. Só que o Harbor, ele peca muito em documentação, tá? O Harbor peca em documentação e eu vou dar um exemplo aqui, vai. Às vezes a pessoa começa a fazer meu curso, eu uso Linux aqui, tá? O Harbor pode ser usado no Linux, pode ser usado no Windows, pode ser usado no macOS, sem problema, tá? Porém, né? Porque a filosofia do Harbor é como é do Lazarus, né? Você faz o código uma vez e compila depois. Se eu compilar no Linux, eu rodo no Linux. Se eu compilar no Windows, eu rodo no Windows. Se eu compilar no macOS, eu rodo no Mac e assim por diante, tá? Porém, como eu falei, o Harbor peca em documentação e às vezes em atualizações. Então a pessoa vai fazer o curso, ela tem lá o Harbor 3.0. Ah, o outro tem o Harbor 3.2. Um outro que é um caso que aconteceu aqui, ó, a pessoa tem X-Harbor, que eu acho que é o menos atualizado que tem, né? O X-Harbor é um fork do Harbor, tal. Então dá um conflito e não tem como eu fazer uma consultoria para cada probleminha que acontece com cada pessoa. E a gente sabe o que acontece mesmo, tá? Então o curso continua lá, ele vai sendo aos poucos atualizado, tá? Então ele, por enquanto, ele parou naquela parte lá que vai a criação do RP básico, né? Com base de dados DBF, tá lá o curso, quem entrou tem o curso ali, depois vai receber atualização e assim por diante, tá? Mas por que eu tô falando tudo isso? Porque o meu canal antigo tinha vários vídeos baseados na apostila Introdução à Programação Harbor, tá? Aqui é uma apostila, um material gratuito de 829 páginas do Vladimir Ulandin Jr., tá? Ele é de 2021, mas é o único material que tem sobre Harbor mesmo, tá? Nem a documentação do Harbor tem um material tão rico como essa apostila aqui, tá certo? E dá pra gente seguir aqui sem problema, ó, inclusive já tem a mensagem logo de cara aqui, ó. Esse material pode ser copiado e distribuído livremente, desde que sejam dados os devidos créditos, que eu fiz agora, tá? Esse material aqui do Vladimir Ulandin Jr. E muito bom. Bom, muitos exemplos foram retirados de outros livros e sites. Todas as fontes originais foram citadas, inclusive com o número da página da obra. E todos os créditos foram dados. E aí ele fala, o artigo tal, da lei tal, direitos autorais, diz que a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação, blá blá blá, então, enfim. Tá? Ele tá aqui, tem o e-mail dele aqui, ó. Mesmo assim, caso alguém se sinta prejudicado, por favor, envie e-mail para vladimirolandin@gmail.com e assim vai. E aqui tá mais uma observação, se alguém encontrar algum erro, para mandar o e-mail aqui pro Vladimir e assim por diante. E esse material aqui, eu tinha vários vídeos no meu outro canal, já comentei isso aqui, né? Só que o que eu fiz? Aqui no meu canal do YouTube, eu tinha criado já uma playlist que eu chamei agora de Harbor Diversos, tá? Que tem aqui, ó, apresentação da linguagem Harbor, um cadastro de visitantes estilo anos 80, falando um pouquinho de variáveis, constantes, né? Mostrando as na tela, sem então, se não, e assim por diante. Opa. Asterisco.
e assim por diante, tá? Essa playlist eu vou chamar de Harbor Diversos, já estou chamando já, mudei aqui o nome dela. E vou ter uma outra playlist agora, que vai ser desse primeiro vídeo que vocês estão vendo aqui, que é Curso Harbor Básico, que vai ser totalmente baseado nesse material do Vladimir, como eu fazia antes, tá? Então aqui nós vamos começar hoje com uma introdução, né? A quem se destina esse livro, pré-requisitos, tal, criação de um programa no computador. Então algumas coisinhas nós vamos pular, tá? Mas eu vou seguir os exercícios desse material aqui, inclusive, e vamos ver eles funcionando aqui no Harbor, tá? Eu já faço aqui, ó, desde o meu primeiro programa, constantes e variáveis. Então, você imagina, um material de 800 e poucas páginas, tem bastante coisa para a gente ver aqui. Isso vai ajudar para quem está fazendo um curso, que eu falo inclusive no meu curso, olha, esse aqui não é um curso básico, é um curso básico para intermediário, né? Apesar de ser um sisteminha em modo texto ali, ele segue o padrão básico de um ERP e tal. Mas aí eu vou contando com o feedback de vocês para saber como é que eu sigo depois. E é o que aconteceu, tá? Eu agradeço aí para quem entrou no curso. Fique tranquilo, vai continuar lá as atualizações, né? E peço desculpas porque eu não tenho como rodar o Windows aqui nesse meu notebook, tá? Por enquanto eu não tenho Windows aqui, eu tenho só o Linux mesmo. Eu tentei rodar junto aqui o Windows, mas não vingou. Eu consegui fazer um vídeo de instalação só do Harbor, que está lá no curso inclusive, aqui no meu canal também tem, né? Mas ficou muito complicado, então eu vou fazer esse curso básico e aí vamos atualizando lá o curso que eu pago, né? Na medida do possível, tá certo? Então é isso, vamos continuar aqui, ó. Vamos dar primeiro uma passada geral aqui na apostila para saber o que nós vamos ver, né? Então é o primeiro programa, variáveis, constantes, operadores, desculpe, estruturas de controle, estruturas de decisão, tá? Ele dá umas dicas aqui, né? Tipos numéricos, expressões, a estrutura do case, de case switch. Então é bem a programação básica mesmo, tá? Que para alguns pode ser que não seja básica, tá? Então ele vai seguir aqui o padrão Xbase, é aquela mesma história. Para quem já utilizou Clipper, fica bem mais fácil, tá? Vou seguir aqui o padrão Xbase do Harbor, ver que é praticamente a mesma linguagem, né? É lógico que o Harbor, apesar desse material aqui ser de 2021, nós estamos aí em 2026, né? É o único material que tem aí mesmo sobre Harbor, tá? Então o que nós vamos seguir aqui? Aí vem funções, a interface modo texto, tá? Que é inclusive o que tem no meu curso, é uma interface modo texto, que é o que ele vai explicar aqui. O comando read e tal, e assim vai, máscaras, e aí vai ficando mais interessante. Rotinas e subrotinas, programas com de arquivo, tal, variável local, funções de passagem de parâmetro. Aí fala variáveis private, public e o porquê utilizar mais a local do que as outras, né? A static, controle de erros e assim vai indo, ó. E não para mais, ó. Arrays, hash, aqui arrays e hash vai ficando bem interessante também, tá? Depois tipos específicos do Harbor, né? Aqui são diretivas para compilação, né? Os identificadores define, command, translate, uma série de coisas aí, ó. Xcommand, xtranslate, tá? E continua. Funções que trabalham com arquivos em alto nível, impressão. Aí ele fala aqui com integração com o Microsoft Windows, tá? Eu não tenho Windows aqui, tá? Eu uso o LibreOffice, a gente vê como é que faz depois dessa parte aqui. A filosofia Unix e o Harbor, tal, e vai indo, ó. Fala um pouquinho de segurança. Aí vem aqui banco de dados. Aqui ele começa com banco de dados, tá? DBF SQL, utilitário HBRun, né? Função delete,
Vamos indo, ó. Arquivos DBF, modo programável. Quer ver? Aqui, o RDD. Interessante isso aqui também, ó. O RDD o RDD, o SQL Mix, ó. É procedimento geral para trabalhar com RDD. SQL Mix é justamente para integrar outras linguagens com padrão SQL, né? No Harbor, DBF CDX, função a choice e ó, vamos lá, programação orientada a objetos. Ele já dá uma introdução aqui, tá? Falando sobre isso no Harbor. Dá para se trabalhar com orientação a objetos no Harbor, né? Aqui ele fala o ML, é um conceito que nem se usa mais, né? Mas é válido ainda, dá pra gente dar uma estudada aqui também no conceito de UML. E programação web, tá? O Harbor é uma linguagem para fazer esses sistemas desktop, tá? Mas você consegue rodar o servidor online e acessar, enfim, tá? Tá usando programação CGI. A gente vai ver um pouquinho disso aqui também, tá? Tudo básico, tá? E aí programação GUI, nesse caso aqui, ó, aí seria para o Windows, tá? Que ele utiliza aqui o HMG, que o HMG, acho que o site nem está no ar mais, quer ver? Vamos ver aqui, ó. HMG Harbor. Vamos ver aqui, ó. Harbor Minigui, HMG e tal. Nem tem mais nada. Vamos ver aqui. Que o Harbor Minigui, né? O Harbor extensão para visual gráfico, né? Nem tem mais. HMG Forum, download HMG. Então quando o Vladimir usou aqui, ó, não tem mais, tá? Então essa parte aqui a gente não vai nem ver muita coisa aqui. E o HMG é para o Windows, tá? Ele é para utilizar o Windows. Eu vou utilizar aqui o Linux, tá bom? E aí mete a programação e o apêndice. Para quem trabalha ou com programação, é claro que o Windows sempre tudo para se instalar, para se utilizar, ele facilita, né? Claro. Só que assim, é essencial que você saiba pelo menos um pouco de Linux, tá? Para programadores, o Linux é o sistema operacional ideal, né? Para se trabalhar com programação, tá? Eu utilizo aqui o Linux, eu gosto do Linux, mas como eu já falei, o principal motivo aqui meu é que o meu notebook não suporta aqui o Windows, tá? A configuração não suporta, mas eu gosto de trabalhar com Linux independente disso, tá bom? E aconselho a você, nem que seja aí como um segundo sistema operacional, utilizar e trabalhar também e aprender um pouco de Linux, tá bom? Até a questão de Git e tal, tudo isso veio do Linux, né? Então é bem interessante você aprender a usar Linux, tá? E como se a intenção é realmente seguir como programador na sua carreira, o Linux é o sistema operacional ideal aí, pelo menos até então, né? Nós estamos em 2026, é o sistema ideal para trabalhar com programação, tá? Se você quer seguir realmente nessa área e conhecer bem aí, tá bom? E aí no final ele fala aqui, instalando o Harbor na sua máquina com Windows, compilando o Harbor 3.4 no Linux Ubuntu, tá? Eu utilizo aqui o 3.2, mas tem uma versão aqui 3.4, pode até comentar depois sobre isso. Aqui são respostas de exercícios, tá? E assim vai, ó. Então, eu acho que esse vídeo aqui, para fazer essa apresentação dessa nova fase aqui, por enquanto tá bom, tá? Depois no próximo vídeo a gente começa aqui com parte 1, introdução à programação. Tá certo? É isso aí então. Obrigado e até o próximo vídeo.